Bem, pessoal, nesse vídeo vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo de física, unidade 3, tema 2, né? Vamos continuar com as leis de Newton. Na aula passada a gente abordou a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, né? E agora vamos abordar a segunda lei de Newton, certo? Observem aí no slide 8 de vocês. A segunda lei de Newton afirma que quando há uma força resultante atuando sobre um corpo, sua velocidade vai variar. A mesma também descreve o quanto essa velocidade varia, né? Em linguagem matemática, disse que a mudança da velocidade é inversamente proporcional à massa do corpo, né? Quanto maior a massa, maior a inércia, ou seja, maior será a dificuldade de modificar a velocidade do corpo. Bem, pessoal, o que é que ela quer dizer? Simplificando, né? Vamos ver passo a passo dela. Ela falou que quando há uma força resultante atuando sobre um corpo, sua velocidade vai variar. Vamos voltar àquele exemplo, né? Se eu tiver um objeto aqui e ele estivesse movimentando para a direita e eu aplicar uma força resultante, né? Lembrando, pessoal, que eu estou falando agora, na aula passada eu falei sobre força resultante nula. Agora eu estou aplicando o quê? Uma força resultante, diferente de zero. Se eu tiver um objeto se movimentando aqui, até o momento ele está com velocidade constante, ou seja, sua velocidade não muda. Se for 10 km por hora, vai permanecer com 10 km por hora. Porém, quando eu aplico uma força resultante, o que seria essa força resultante? Vamos supor que nesse objeto aqui, ó, eu aplico uma força de 30 newtons à direita e 15 newtons à esquerda. Pessoal, eu vou ter alguma força resultante aqui? Vamos lá, o que é força resultante? É a união das forças. Então, força resultante é igual a F1 mais F2. Se tivesse outra força, era F1 mais F2 mais F3 mais F4, quantas forças tiverem, né? Força resultante. Nesse caso aqui, eu tenho quem? Menos 15. Por que é menos 15? Porque está apontando para a esquerda. Porque é 30, vamos supor que fosse a força 2, né? E aqui é a minha força 1. Por que aqui é 30? Porque está para a direita, então ele é positivo. Então vamos lá. Ó. Então minha força resultante é igual a quem é a minha primeira força? 30 newtons. Mais, quem é minha força 2? Menos 15 newtons. Então vamos lá, né, pessoal? Força resultante é igual a 30 mais com menos 15. Então minha força resultante vai ser igual a 15 newtons. Certo? Ou seja, eu tenho uma força resultante aplicada nesse objeto, né? Então, o que é que vai acontecer com a sua velocidade? Ela já vai o quê? Variar, ela vai mudar. Se eu estiver, por exemplo, com 10 km por hora caminhando e uma força for aplicada, né, aqui, né, o que é que vai acontecer? O objeto vai aumentar a sua velocidade. No meu caso, se eu estou andando e alguém me empurra, minha velocidade vai mudar. Ela vai o quê? Aumentar, certo? Então é isso que a questão está dizendo. Quando há uma força resultante atuando sobre um corpo, sua velocidade vai variar. Óbvio, né? Agora a gente consegue entender bem direitinho, né? A mesma também descreve o quanto essa velocidade varia, certo? Ou seja, a segunda lei, o que é que ela fala? Afirma que se tiver uma força resultante, o objeto vai mudar de velocidade e o quanto é que essa velocidade vai mudar, né? Ela vai variar em quanto, né? Ela vai dar essa característica. Em linguagem matemática, diz que a mudança na velocidade é inversamente proporcional à massa do corpo. Ou seja, pessoal, ele diz assim, ó, força resultante. Quando falar de segunda lei de Newton, é a lei que descreve a força,
Que característica é que tem essa força? É que se um objeto, aliás, que se uma força for aplicada em um objeto, né, ele vai modificar a sua velocidade. Então vamos lá. Então como é que a gente define essa força? Força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, pessoal, a segunda lei é a lei que define a força, certo? Força é igual a massa vezes a aceleração. Outra forma de escrever isso aqui, para falar de velocidade, é como? Lembrando, né, pessoal, que nas aulas anteriores a gente estudou sobre aceleração. O que é a aceleração? É a velocidade dividido pelo tempo. Quando ele fala aí, pessoal, que a mudança na velocidade é inversamente proporcional à massa, ou seja, quanto maior minha massa, né, mais difícil vai ser modificar minha velocidade, certo? Ou seja, que é inversamente proporcional. Como assim? Ainda não entendi esse inversamente proporcional. Por exemplo, pessoal, se eu tiver essa caixa aqui, ó, eu estou aplicando uma certa força nela aqui, certo? Vamos supor que aqui ela vai estar com uma velocidade de 10 metros por segundo, só por exemplo, só um exemplo. Se eu aumentar essa caixa com o mesmo material, né, aumentando a sua massa e aplicar a mesma força, o que é que vai acontecer com a sua velocidade? Vai diminuir, né? Ou seja, a força é o que? Inversamente proporcional à massa. Como assim? Aliás, isso mesmo, a força é inversamente proporcional à velocidade, pessoal. Falei errado. Ó, massa vezes ΔV, ΔT, né? Pessoal, vamos supor que seja a velocidade, né? Quanto maior a velocidade, menor vai ser o que? A minha massa. Não entendi, não. Pessoal, vamos supor que eu tenho força igual a massa de 2 vezes 4. Vamos supor que isso aqui vai valer 4, isso aqui tudo, que é a minha aceleração, que está relacionado com a velocidade. Pessoal, minha força é 2 vezes 4, é 8, né? Porém, pessoal, se eu aplicar a mesma força quanto é? 8, com a massa de 4, eu dobrei a massa, tá vendo? Como eu dobrei a massa, a minha velocidade, que no caso aqui é a aceleração, né, vai ser reduzida em quanto? Não sei. Ou seja, se eu aumentar a massa, a minha velocidade faz o quê? Diminui. Vai diminuir em quanto? Em 2. Nesse caso, né, 4 vezes 2, 8. Ó. Então percebam que se eu aumento a massa, a minha velocidade diminui, certo? E se eu permanecer aplicando a mesma força nessa caixa aqui, ó, certo? Nessa mesma caixa, e partir ela na metade, o que é que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar, né? Certo? Então, de maneira mais simples, né? Como é isso? Essa questão da força da velocidade ser inversamente proporcional à massa. Se eu estiver empurrando um carro aqui, né, com a mesma força, estou empurrando um carro aqui, ó. Então eu estou empurrando esse carro bem lentamente, com 1 metro por segundo. Estou empurrando ele aqui a 1 metro por segundo. Pessoal, se eu diminuir a massa desse carro, vamos supor que eu parta o carro ao meio, né? Ou seja, se eu estava empurrando ele a 1 metro por segundo, aplicando essa força, agora eu vou empurrar ele o quê? Muito mais rápido. Por quê? Sua massa diminuiu. Se sua massa diminui, sua velocidade aumenta. Se sua velocidade aumenta, é porque sua massa diminuiu. Certo? Então, essa questão inversamente proporcional só é isso, né? Então, vamos lá.
Em linguagem matemática, diz que a mudança da velocidade é inversamente proporcional à massa do corpo. Pronto, a gente já entendeu essa questão de inversamente. Quanto maior a massa, maior a sua inércia. Ou seja, quanto maior a sua massa, o que é inércia, pessoal? A primeira lei de Newton é a tendência que o objeto tem de permanecer da maneira que está. Se esse objeto aqui, ó, está parado, por esse mesmo objeto aqui, né? Mesmo material, é o mesmo material essas duas caixas. Ele diz o quê? Quanto maior a massa, maior vai ser sua inércia, que é a tendência dele de ficar parado. Pessoal, é mais fácil eu movimentar essa caixa ou essa caixa? Essa caixa aqui, né, pessoal? Porque é menor. Ou seja, se eu aumentar essa caixa aqui, a massa, vai ser difícil eu movimentar ela. Ou seja, aumentou a sua inércia, que é a tendência dela ficar parada, certo? Quanto maior a massa, maior a sua inércia, que é a tendência de ficar parado. Nesse caso aqui, ó, o mesmo vai se aplicar ao movimento. Vamos supor que essa caixa esteja se deslocando aqui para a direita e tem uma pessoa bem aqui, ó, que vai segurar a caixa. Essa caixa, certo? Essa mesma pessoa vai estar bem aqui, ó, e vai segurar essa outra caixinha menor aqui, ó. Pessoal, vai ser mais fácil segurar essa caixinha menor ou essa caixinha maior? Ela tem a mesma velocidade. Vamos supor que essa aqui está com 1 metro por segundo e a segunda caixa com 1 metro por segundo. E essa pessoa vai segurar, né? Empiricamente, né, pessoal, sabemos o que? Se a caixa é maior, a dificuldade de segurar ela, de modificar a velocidade dela, que é parar, vai ser muito maior do que a caixinha pequena, né? Então, o que a questão está dizendo, aliás, então, o que o conceito está dizendo para a gente é o quê? Que se a massa do objeto for maior, maior é sua inércia. Tanto é mais difícil movimentar essa caixa, como também vai ser mais difícil parar a caixa, se a massa aumentar. Então, é só isso, certo, pessoal? A segunda lei de Newton, o que é que a segunda lei de Newton fala? De maneira geral, a gente pode lembrar dessa forma. Define, isso aqui é o mais importante, pessoal. Define a força. A segunda lei de Newton define a força, certo? E como é que ele define a força? Força é igual a massa vezes aceleração, certo? Não podemos esquecer isso. Aí qual é a característica dela, né? Então vamos lá. Significa que quando ocorre uma força resultante atuando em um objeto, a sua velocidade vai variar, certo? E a outra característica, quanto maior for a sua massa, maior será a sua inércia. Ou seja, mais difícil vai ser eu movimentar essa caixa ou então modificar o seu movimento. Se ela estiver se movimentando, vai ser mais difícil eu parar ou então diminuir a sua velocidade, certo? Então, essas são as características gerais da segunda lei de Newton, certo? Bem, pessoal, agora vamos fazer alguns exemplos, certo? Para melhorar a ideia sobre a segunda lei de Newton, que é a lei que define a força, certo? No primeiro exemplo aí, ó, que está no slide de número 9 de vocês e também no material, temos o seguinte, ó, se uma força resultante de 400 Newton for aplicada em um carro de 1000 kg, ele vai adquirir qual aceleração? Ou seja, pessoal, quando eu for resolver uma questão, primeiro eu ponho os dados, certo? Para mim não me perder, ó. Ele disse o quê? Que eu tenho uma força resultante igual a 400 Newton e o peso do carro, que é a massa, aliás, é o peso, a massa. Ele falou isso. Foi aplicado em um carro de 1000 kg, é a massa, é igual a 1000 kg. Qual será a sua aceleração?
Bem, pessoal, como eu havia falado antes, né? Quando eu leio uma questão, primeiro eu ponho os dados, para facilitar. Como é a segunda lei de Newton, que é a que define a força, né? Então, força, lembrando, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Quem é minha força? 400 Newton, né, pessoal? 400 Newton. Quem é minha massa? 1000 vezes a aceleração. Pessoal, se eu quero saber a aceleração, então tenho que deixar o A sozinho em um dos lados da equação, certo? Como assim? Eu tenho que deixar ele sozinho. Ó. Aqui é o primeiro lado da equação, só para relembrar, certo? E aqui é o segundo lado da equação. Eu tenho que deixar esse A ou aqui no primeiro lado ou no segundo lado, certo? Só para recapitular. Pessoal, 1000 está multiplicando A. Ele tem que ficar desse lado sozinho. Então, se 1000 está multiplicando, ele vai para o outro lado como? Sempre pelo oposto. Se está multiplicando, vai dividindo. É igual a A, certo? Se tivesse mais 1000, ia como para o outro lado? Pelo inverso, menos 1000, certo? Só para relembrar mesmo. Então, corto aqui. Tranquilo? Então vai ficar o quê? A é igual a 4 sobre 10. Fiz só simplificar, pessoal. Cortei os zeros de cima com os zeros de baixo. Coloquei o A do outro lado, certo? 4 sobre 10 é igual a A. É a mesma coisa que dizer que A é igual a 4 sobre 10. Só invertir os lados, né? Nesse caso. Eu também já havia feito com vocês anteriormente, acho que foi na aula de matemática, eu expliquei como dividir isso aqui, ó. Quando eu tiver um denominador sendo em casas decimais, né? Múltiplos de 10. Aliás, como é que faz? Pessoal, quando eu estiver dividindo uma casa, eu movimento a casa para onde? Para a esquerda, certo? Por exemplo, se eu tiver, nesse caso aí, ó, 4 dividido por 10, aonde é que está a vírgula? Está bem aqui, ó. Mas como é dividido por 10, a minha vírgula vai se movimentar para onde? Para esquerda. Quantas casas? Uma. Então isso é 0,4, certo? 0,4. Pessoal, tem uma aula só explicando sobre isso aqui. Eu vou falar bem rapidinho aqui. Comentei bem rapidinho aqui só para relembrar vocês, que é para vocês não terem que fazer sempre isso aqui, ó. 4 dividido por 10, da maneira tradicional, né? Tem como dividir 4 por 10? Não. Então faço o quê? Põe um zero aqui e um zero aqui. Aí, vírgula. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 10, 40. Zero. Observem que eu obtive o mesmo resultado, porém, sem fazer do modo tradicional, só modificando a posição da vírgula, certo? Quem tiver com dúvida nessa questão que dá vírgula, 4 dividido por 10, 4 dividido por 100, 50 dividido por 1000, certo? É muito simples fazer. Por exemplo, se eu tiver um número 125,86 dividido por 100, quanto é? Então, é muito simples, só é movimentar a casa para a esquerda. Tem uma aula explicando isso aí, certo? Uma aula anterior a essa, certo? Então, vamos lá para concluir, né? Então, o que é que ele pedia? A aceleração. Eu me lembrei quem é sobre a minha segunda lei, que define a força, que é igual a massa vezes a aceleração, né? E só apliquei. Na minha questão de número 2, eu tenho duas situações. Né? Vou ter duas situações na minha questão de número 2. Eu tenho o seguinte, ó. Vamos ler. Se duas pessoas empurrarem um bloco de 100 kg, vou só desenhar aqui, pessoal, mas tem aí no slide, certo? Vocês, duas pessoas empurrarem um bloco de 100 kg. Aqui o bloco. Pessoal, eu vou representar a força por um vetor, certo? Eu expliquei isso aqui anteriormente, o que é vetor, tem nas aulas anteriores. Eu estou empurrando esse bloco, então minha força vai ser para onde? Para a direita. Aqui é força 1.
Ou seja, mas ele diz o quê? Se duas pessoas empurram um bloco de 100 kg sobre uma superfície com atrito desprezível na mesma direção, ou seja, se duas pessoas empurram a caixa na mesma direção, F2. Pronto. Estão empurrando a caixa na mesma direção, nesse sentido, para a direita. Certo? Na mesma direção, mas em sentidos opostos. Ah, não, pessoal, está invertido aí a questão. Ó. Ele falou o quê? Em sentidos opostos. Se é sentidos opostos, não é do mesmo lado. Recapitulando bem rapidinho. Eu tenho duas pessoas fazendo força em um bloco. Uma está colocando força para a direita, porém a outra está colocando força para a esquerda. Certo? Eles estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Lembrando, pessoal, lá de vetor, ó, direção horizontal ou vertical. Sentido para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Então eles estão na mesma direção. Que direção é essa? Horizontal. Porém em sentidos opostos. Um para a esquerda e o outro para a direita. Certo? Com a da direita, atuando com uma força de 70 N. Da direita, eu tenho que F1 é igual a 70 N. Ele vai dizer agora quem é F2. E a da esquerda com uma força de 50 N. Qual será a aceleração adquirida pelo bloco? 50 N. Pessoal, ó, ele quer saber qual a aceleração adquirida por esse bloco. Eu não sei. Vamos relembrar lá da segunda lei de Newton. O que é que a segunda lei de Newton faz? Define para a gente o que é força. O que é força? Força é igual a massa vezes a aceleração. Mas, pessoal, que força é essa que ele está falando? É a força resultante, é a força que atua no bloco, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter o quê? Que força resultante não é a união de todas as forças? Vou botar bem aqui, ó, número 1. Aqui eu vou calcular quem? A força resultante, que é esse F aqui, ó, certo? Força resultante é igual a F1 mais F2. Força resultante é igual a... Pessoal, ó, a minha força 1 está indo para a direita, então ela é o quê? Positivo. Se estiver indo para a esquerda, ela vai ser o quê? Negativo. Então vamos lá. Força 1 quanto é? 70. Força 2 quanto é? Menos 50. Então, concluindo aqui, né? Minha força resultante vai ser igual a 70 mais com menos, né, pessoal? Então fica 70 menos 50. Isso é igual a 20 newton. Certo? Então, pessoal, tem um 20 newtons apontando para